Lutas épicas com muita força e superação. Neste vídeo eu trago o resumo da segunda temporada de Kengan Ashura. A oitava partida do torneio iria começar. O primeiro a entrar na arena era o lutador de sumo Kiryozan. Seu oponente era o Sekibayashi, que já entrava debochando do Kiryozan. Kiryozan atacava o Sekibayashi pelas costas. Sekibayashi ficava de pé e devolvia na mesma moeda. Kiryozan ficava revoltado e a luta deles começava. Kiryozan usava sumo antigo, mas isso não era o suficiente e Sekibayashi o derrotava. Em um corredor, Haru se encontrava com Sekibayashi e perguntava se ele poderia ser alguém melhor. Sekibayashi logo falava que sim e aceitava ele como aprendiz. Lihito ia até a enfermaria e falava para o Sawada que iria vencer e vingá-lo. Mas Sawada não curte a ideia, porque a vingança deveria ser feita por ele mesmo. Em outro lugar, Kormo jantava com o Ada e o elogiava, falando que ele era muito forte e que quer lutar com ele novamente. Adam diz que um dia ele irá derrotar o Kormo. Kormo sorri e depois ia tomar uns remédios porque estava com muita dor. Na arena, o Salpeng treinava e conversava com Gaulang, onde dizia que estava ansioso para sua luta. Já na piscina, Rino e Tomari tinham uma bela interação. Em outro lugar, Oma dormia e treinava durante seus sonhos, onde enfrentava o seu mestre Nico, que falava para o Oma confiar mais nas técnicas do estilo Nico e que os empréstimos iriam acabar o matando. Oma acordava com o nariz sangrando e quando ia se lavar a sua situação piorava, porém ele dizia que o seu corpo vai ter que aguentar até ele matar o Setsuna. Oma se juntava ao Yamashita, Akiyama, Kaneda, Rimuro, Okubo e Lihito para assistir a nona partida do torneio, que será entre Salpeng e Yoshinari Karo. Gaulang falava que o Salpeng irá vencer e contava para o cara ao lado dele qual era a história entre ele e o Salpeng, onde descobrimos que ambos já se enfrentaram no passado e que o Salpeng foi o único oponente que o Gaulang venceu por pontos. Depois disso, o Salpeng desafiou o Gaulang várias vezes em qualquer lugar e acabou que eles se reencontraram nesse torneio. Salpeng e Karo ficavam em posição e a luta começa. Karo é um pescador poderoso, mas Salpeng demonstrou ser superior e o derrotou. Antes da próxima luta, o Setsuna e Matsuda falavam com Yamashita. Nesse momento, um cara fantasiado de Mickey chegava ali, tirava a fantasia e ficava pronto para lutar. O homem entrava na arena. O seu nome é Neizu Masami. O seu oponente é o Mikazushi Rei. A luta começa e o rei derrotava o Neizu de forma incrivelmente rápida. Salpeng ficava empolgado porque ele irá enfrentá-lo no próximo round. A próxima luta é anunciada. Rei Nikaido entrava na arena. O seu oponente será o Kiryu Setsuna. Yamashita tinha uma sensação estranha e acha que tem algo de errado com o Setsuna. Nikaido dizia ter pesquisado sobre o Setsuna e o seu estilo, e presume que irá derrotá-lo facilmente. O combate era iniciado. Após receber o ataque do Nikaido, Setsuna mudava. Ele desviava de todos os golpes do Nikaido e usando a técnica palma de Rakshasa, ele derrotava o Nikaido. Setsuna saía da arena encarando o Oma, enquanto pensava que não aguentava mais esperar por ele. E com raiva, o Oma pensava o mesmo do Setsuna. A luta seguinte é Lihito contra Kuroki Gensai. Em um quarto, o rei Mikazushi assistia a luta pela TV e falava que o Kuroki era tão forte quanto o príncipe de Mitsudo. Lihito debochava do Kuroki, mas Kuroki apenas falava que o Lihito era fraco, e isso já era o suficiente para irritar o Lihito. Ambos ficavam prontos e o juiz iniciava a partida. Kuroki mostrava que era muito superior ao Lihito e o derrotava facilmente. Lihito acordava em uma sala, onde o Okubo consolava por ter perdido. Lihito saía dali rindo, mas em um corredor ele chorava por ter perdido de forma tão humilhante. A 13ª partida iria começar. Sen Hatsumi vs Takayuki Shiba. Takayuki é conhecido como Homem Sem Rosto. Ao ouvir isso, Hatsumi solta mais uma pérola. Esse apelido é bem meia boca, né? Porque eu tô vendo o seu rosto claramente, aí complica, né, irmão? Takayuki explica que esse apelido é devido à sua habilidade de copiar qualquer estilo de luta apenas com o olhar. Hatsumi fala que o Takayuki estava confiante demais e mandava ele ficar pronto. Takayuki assumia sua postura e ia dar início ao combate. Takayuki acertava o Hatsumi algumas vezes, mas era prepotente e tentava usar Aikido contra o mestre de Aikido, o que ocasionou na sua derrota. Hatsumi avança para o próximo round. Já a luta seguinte era entre o Dr. Hajime Hanafusa contra o prisioneiro que sobreviveu a várias execuções, e o Rei Bando. Devido a uma cirurgia, Hanafusa conseguiu transformar os seus ossos em armas e os usa para ferir o Bando. Porém, Bando usava sua flexibilidade nas juntas para desviar do golpe mortal do Hanafusa e quebrava o seu pescoço. Hanafusa morria e Bando vencia a partida, mas em um corredor, Hanafusa era revivido e falava que fez cirurgias em si próprio para evitar a sua morte. O presidente perguntava sobre o trato de matar o Bando. Hanafusa dizia que muito em breve o Bando irá morrer, pois conseguiu injetar veneno no sangue dele, onde vemos o Bando caindo e morrendo. A luta seguinte era entre o deus da guerra tailandês,
Gao-Lang Wong Sawat e o matador de gigantes, Suikishi Kaneda. Kaneda estava empolgado, já Gao-Lang estava sério e focado. Eles ficavam em posição e a partida começa. Gao-Lang acertava um soco e derrotava o Kaneda, mas quando Gao-Lang estava saindo, Kaneda se levantava e perguntava por que o Gao-Lang não usou toda a sua força. Gao-Lang dizia que havia uma grande diferença de nível entre eles, e Kaneda explicava que desde o seu nascimento seu corpo foi fraco, e que ele sempre fez de tudo para se tornar mais forte. Gao-Lang compreendia e reconhecia o esforço do Kaneda. Gao-Lang assumia sua postura e falava que irá lutar com toda a sua força. Kaneda ficava em posição e a luta continua. Gao-Lang derrotava o Kaneda e avançava para o próximo round. Sayaka anunciava a última partida do primeiro round. A plateia gritava o nome Presas. O Akatsuki se lembrava de quando ele enfrentou o Presas e falava que ele era um monstro. Sekibayashi perguntava para o Akatsuki se ele pretende se vingar nesse torneio, mas quando o Akatsuki iria falar que sim, o Okubo aparecia ali dizendo que isso não vai acontecer, porque vai ser ele que vai derrotar o Presas. Naoya e Okubo iriam enfrentar o Presas de Mitsudo, Kano Agito. Ambos assumem suas posturas e o juiz inicia a partida. Em determinado momento, o Okubo ganha vantagem. Aparentando ter nocauteado o Agito. Só que o Agito se levantava com um sorriso de psicopata e rapidamente assumiu o controle da luta e derrotava o Okubo. Agito agradecia o Okubo, falando que esse combate o deixou mais forte. Agito se encontrava com Akatsuki no corredor e falava que ele estava mais forte e que ele iria ser o vencedor do seu bloco no torneio. Mas o Oma aparecia ali dizendo que ele queria ser o vencedor. Agito falava que não importava o quanto o Oma lutasse, ele iria perder porque era fraco. Oma ficava irritado e falava que ele ia mostrar ali mesmo que ele era forte. A figura do Nico aparecia na mente do Oma e mandava ele não lutar, porque ele era mais fraco do que o Agito e a Akatsuki. Oma mandava o Nico calar a boca e avançar na direção do Agito, mas o Agito acertava um chute que fazia o Oma bater na parede e cair. E quando o Oma estava prestes a desmaiar, mais uma vez o Agito falava que o Oma era fraco. Em uma floresta próxima da arena, Oma treinava socando rochas enquanto pensava no que o Agito disse para ele. A ilusão do Nico aparecia novamente e falava que o Oma era fraco porque ele dependia demais dos empréstimos e não confiava nas técnicas do estilo Nico. Mas com raiva, o Oma falava que o Nico confiou nelas e morreu, e por isso ele não conseguia confiar. Na arena, a primeira luta do segundo round iria começar: Cosmo e Mai contra Koya Seifu. Cosmo usava a zona para aplicar um triângulo, mas a Koya impediu o encaixe. Era para Ryama se dado o sinal para a Koya no momento certo, assim ele teria acertado o Cosmo. Isso não aconteceu porque ela foi descoberta pelo professor do Cosmo. A Koya falava que o tempo da Ryama tinha acabado. A Koya rasgava o braço do Cosmo para sair do mata-leão, depois chutava mirando no olho do Cosmo. Em seguida agarrava a perna do Cosmo e mordia. Ryama explicava que o Koya era um vigilante sanguinário e que ela ditava seus movimentos para evitar que ele matasse durante as lutas, mas agora isso não será possível. A Koya arrancava um pedaço da perna do Cosmo. Cosmo sentia dor e ficava com bastante medo. Seus ataques não tinham efeito. A Koya derrubava o Cosmo e impedia ele de se render, alegando que vai fazer o Cosmo pagar pelos seus pecados. A Koya torturava o Cosmo, quebrando suas costelas lentamente. Cosmo chegou a desmaiar, mas o Koya o acordava e continuava a tortura. Cosmo delirava e se lembrava de quando ele disse que queria superar o seu mestre, e que o seu mestre falou para ele que desse jeito ele nunca iria conseguir. Cosmo voltava para a luta e fazia o Koya sair de cima dele. Cosmo reagia e a luta continua. Cosmo falava que finalmente tinha entendido o que o seu mestre disse. O que o Cosmo amava durante a luta não era se divertir, e sim vencer. Cosmo falava que vai vencer e avança com tudo. Cosmo aproveitava o ponto cego do Koya e encaixava o mata-leão. Mas a Koya resistia e fazia o Cosmo bater na parede e no chão. A Koya se soltava e falava que iria aplicar na sua justiça, porém Cosmo dava a zona novamente e encaixava uma guilhotina. A Koya socava as costelas do Cosmo, mas Cosmo não soltava. A Koya desmaiava e Cosmo vencia o combate. Posteriormente, o Cosmo agradeceu a Koya, pois graças a ele Cosmo entendeu o significado de lutar até a morte. Cosmo falava que queria lutar com a Koya novamente, mas a Koya não falava nada e ia embora. Antes da próxima luta, Oma se encontrava com Yamashita, mas quem ia até eles era o Eren Kure, que falava sobre o filho do Yamashita, que ele era dono de uma empresa e passou
passou a perna na família Kure. Eren falava que se o Oma perdesse, o filho do Yamashita iria morrer. Yamashita se desesperava, mas Oma falava para ele não se preocupar com isso. Antes da partida, Yamashita pensava na ameaça feita pelo Eren Kure, mas Oma falava para o Yamashita não se preocupar, porque ele iria vencer. Yamashita desabafava, falando que não conseguiu ser um bom pai, e que se afastou demais do seu filho, mas ainda assim ele o amava e não quer que ele morra. Yamashita pedia para Oma vencer. Oma entendia o pedido e entrava na arena. Raya e Oma ficavam prontos, e o juiz iniciava a batalha. Oma dominava a luta, mas Raya parava o Oma com facilidade, e falava que as técnicas do Oma eram fracas e mandava o Oma se transformar. Oma não ligava para o que o Raya falava e atacava, mas Raya parava o Oma e começava a espancá-lo, falando mais uma vez que o Oma não tinha técnicas boas. Agito falava que o Raya ainda não tinha usado nenhuma técnica da família Kure, e que ele estava superando o Oma só na força bruta. Raya mandava o Oma se transformar, caso contrário ele ia matá-lo. Oma se lembrava do pedido do Yamashita, e dizia que estava disposto a morrer para vencer. Oma usava os empréstimos novamente e atacava o Raya. Em meia troca de golpes, Ryan dizia que contra o Oma ele podia usar todo o seu poder. Ryan ativava a remoção, porém Oma também estava ficando mais forte. Ambos avançavam e trocavam socos de forma desenfreada. Yamashita percebia algo de errado. Nesse momento, Hanafuda chegava ali e explicava que para o Oma usar essa habilidade, ele aumenta a frequência dos batimentos cardíacos. Por consequência, aumenta a circulação sanguínea e energia. Essa energia o Oma converte em poder para usar nas lutas. Mas Hanafuda falava que isso era muito perigoso, pois causava dano nos vasos sanguíneos e exercia uma grande pressão no coração. Hanafuda dizia que devido aos danos acumulados, o Oma iria acabar morrendo se continuasse usando os empréstimos. Oma e Ryan continuavam trocando golpes. Hanafuda tentava falar com Yamashita, mas Yamashita ligava para o seu filho, onde vemos que os policiais da família Kure capturaram o Kenzo. Oma aparentava estar bem, mas o Ryan segurava e falava que já se divertiu bastante. Ryan acertava o Oma, Yamashita via aquilo e ficava com medo. Oma estava caído, e Yamashita implorava para o Oma se levantar e continuar lutando. Oma via o Nico e falava que o estilo Nico não funcionava, mas Nico dizia para o Oma usar as suas táticas internas, que eram a sua forma de viver. Todos os seus aprendizados com lutas, machucados, sofrimentos e ajuda deveriam ser combinados para deixá-lo mais forte. Nesse momento, Yamashita falava que o Oma sempre conseguiu superar todas as dificuldades e ficar de pé. E Yamashita dizia que o Oma tinha feito ele recuperar a sua vontade de viver, e que o Oma era como um herói para ele. Yamashita pedia mais uma vez para o Oma se levantar e continuar lutando. Oma falava que o Yamashita era muito escandaloso e começava a ficar de pé. Oma agradecia o Yamashita e falava que ele ia mostrar para o Nico as suas táticas internas. Oma acertava o Raya enquanto ele se lembrava dos ensinamentos do Nico. Ryan ficava surpreso. As técnicas que o Oma estava usando eram diferentes. Nico aparecia e passava o bastão para o Oma. Agora o Oma iria criar e usar o seu próprio estilo Nico. Oma assumia sua postura e a luta continua. Oma usava várias das suas técnicas e vencia o Raya, surpreendendo a todos. Yamashita corria até o Oma e o abraçava. Oma tinha conseguido. Oma saía dali cambaleando e falava para Yamashita ligar para seu filho. Agito entendia que o Oma era o herdeiro do Nico, e Kuroki Gensai falava que o Nico tinha encontrado um bom discípulo. Setsuna estava com raiva, pois o Oma venceu usando o estilo Nico, onde vemos um flashback do Nico falando que o Oma não será o deus do Setsuna. E Yamashita ia até o Eren e provava que ele tem culhões, onde falava que o Eren deveria cumprir com o acordo e poupar a vida do seu filho. Caso contrário, ele iria expor a gravação daquela conversa, o que iria estragar a reputação e contratos da família Kure, por não cumprir com a palavra. Eren falava que já tinha cancelado o assassinato do Kenzo, e dizia para o Yamashita ir embora. E Yamashita ligava para o Kenzo e falava com ele. Homem e Akiyama se encontravam com Yamashita, e os três vão se alimentar, pois muito em breve o torneio vai continuar. Essa foi uma ótima temporada, com boas lutas e desenvolvimento de personagens. Se você tem interesse em ter o canal no YouTube, confira o e-book cujo link está na descrição, e clique nessa playlist para assistir mais resumo de animes. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.